mim tá muito calor, nossa senhora. Eu vou fechar o áudio também para não dar interferência. É. Então vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, amigo e irmão incondicional dos nossos espíritos, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede para a realização deste estudo despretensioso, em que nós buscamos o entendimento sobre os textos redigidos por Moisés, no livro de Gênesis, por que possamos nós obter o melhor aproveitamento, um entendimento mais apropriado, para que recolhamos aquele substrato que nos auxiliará no nosso progresso intelecto-moral. Pedimos o necessário amparo, fortalecimento e inspiração para a realização do melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Muito bem, nós vamos então iniciar o estudo, capítulo 2, a partir do versículo 25. Vou projetar aqui o texto. Nós, na verdade, vamos terminar o capítulo 25 e iniciarmos o capítulo 3. Então, nós vamos ler a partir do versículo 24 do capítulo 2. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, muito bem, nós estudamos na semana passada o versículo 24 e iniciamos o versículo 25, que diz assim, no capítulo 2: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nós comentamos que a nudez é a nudez de conhecimentos e de conquistas superiores. A nudez de conhecimentos, que é a informação, e a conquista superior, que é a formação no plano interior da informação, que é a vivência, a prática. Então, aqui havia uma nudez ampla, tanto de conhecimento quanto de conquistas efetivas. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, ou seja, tanto a razão quanto o sentimento, o plano do intelecto e o plano das emoções. Ainda não havia a conjugação adequada, a informação ainda não tinha sido de novo apreendido, porque esses espíritos aqui, Adão, Eva, estavam em reciclagem aqui na Terra. Então, reciclagem, a razão vai se abrindo vagarosamente até que eles tenham condições de reciclar o conhecimento
porque no mundo de origem não quiseram praticar, então vai havendo aquela reciclagem, o conhecimento novamente é veiculado para que agora haja apropriação pela prática, que não tinha havido antes. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, o que aponta a questão da ignorância ou da nulidade moral, que nós já temos trabalhado, por exemplo. Os espíritos trabalham na questão 955. Os espíritos que ainda não têm conhecimento da lei, eles estão no estágio de nulidade moral. Então não existe ainda nem culpa, nem remorso, nem arrependimento, porque eles não tendo o conhecimento da lei, não existe ainda o erro. O espírito que está em nulidade moral, ele segue a sua trajetória evolutiva normal, seguindo os seus instintos, suas tendências anteriores no plano natural da evolução. Então, aqui, não se envergonhavam. A partir do momento em que nós somos beneficiados com o conhecimento superior do Evangelho, por exemplo, reciclado pelo Espiritismo, ou redivivo pelo Espiritismo, conhecimento que já é homologado pela nossa razão, mas nós cometemos determinados erros em função de uma prática equivocada, aí nós vamos nos envergonhar. Vamos nos envergonhar por quê? Porque tínhamos conhecimento, mas mesmo assim não seguimos o conhecimento, continuamos aquela trajetória complicada. Então, quando caímos em nós mesmos, surge a culpa, o remorso, que abre porta para o arrependimento, e o arrependimento vai, então, abrir o território para a expiação e para a reparação. De acordo? Então, quando o espírito está na fase de nulidade moral, ainda não existe expiação, não existe o sofrimento. O sofrimento expiatório ainda não existe. Eles estão incursos na dinâmica da dor e evolução. Mata, morre, dá pancada, leva pancada. Dor e evolução. Decorrente das experiências que vão promovendo o espírito vagarosamente, formalizando a experiência, a rotina, o condicionamento. Porque esse condicionamento depois será utilizado para a realização das grandes coisas. Os instintos, então, são as ferramentas para a realização das grandes coisas que representam o progresso moral, o desenvolvimento moral. Então, era isso que nós tínhamos para dizer aí, para nós encerrarmos Então, no plano da nulidade moral, não existe ainda conflito consciencial. Não existe conflito consciencial, certo? Conflito consciencial vai surgir a partir do momento em que a razão é sensibilizada pelo conhecimento e ela, então, adota aquele conhecimento, aquela informação, homologa consciencialmente e está, então, definido para os devidos fins que aquilo é bom, é útil e verdadeiro para a nossa edificação. Então, a partir daí, quando nós não somos eficientes na dinâmica operacional que o conhecimento indica, teremos os conflitos conscienciais, certo? Conflitos conscienciais. Então, vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então vamos lá devagar, porque esse texto aqui precisa ser analisado com calma. A serpente, ora a serpente, no campo da evolução, representa a estrutura fundamental da evolução humana, básica, é o réptil. Então está lá nos primórdios. O réptil como aquele primeiro que viveu fora da água. Tivemos os peixes, tivemos os anfíbios, que já se encaminharam para fora da água, mas eles vivem nos dois elementos, precisam de voltar para a água. E os répteis. Os répteis são os que primeiro viveram fora da água. Mas vamos notar que os répteis estão num plano de conjugação estreita com a matéria. A cauda se arrasta pelo solo, a serpente se arrasta pelo solo. Mas eles já erguem a cabeça, por exemplo, já tem esse impulso de buscar instintivamente novos horizontes. Então, o réptil simboliza toda a nossa estrutura básica, que está aí arquivada no plano subconsciente. E ela é simbolizada pela coluna vertebral, a serpente. Coluna vertebral que inicia-se no cérebro e termina no cóccix, por exemplo, fazendo a ligação do centro coronário com o centro genésico, é bem a estrutura, vamos chamar de serpentária na intimidade. Lembra a serpente, certo? O cérebro ela está enrodilhada, vamos dizer assim, e ela vai se espraiando, boa tarde, pelo organismo físico, pela coluna. As forças, então, vão descendo por aí, fazendo a conexão do plano coronário com o plano genésico, que é o plano criativo. Agora, o mais interessante vem agora. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, vamos notar aqui o seguinte. Era mais astuta que todas as alimárias. Não está dito assim. A serpente era a mais astuta. Não. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Então, vamos notar que na ausência do artigo lá, A, definido, indica para nós que ela era algo diferente das alimárias do campo. Certo? Não era a alimária do campo. Porque nós já temos estudado que a serpente é algo diferente, que representa a onda mental que emitimos e que recolhemos em fluxo e refluxo. Nós aprendemos com os espíritos que a onda mental, o pensamento, é eletromagnético. Então, ele se irradia como onda e atrai como ímã. Então, quando o pensamento ele é irradiado, ele retorna agregado das forças que com ele se afinizam magneticamente. Então, por isso, fluxo e refluxo. Fluxo e refluxo. Então, o pensamento é a base com a qual nós temos que estar atentos, porque aquele instrumento com o qual temos que estar atentos, porque é a base para a influenciação dos espíritos. É a base da mediunidade. Então, quando os espíritos nos informam, na questão 459, que nós somos influenciados pelos espíritos de forma muito abrangente, muito mais do que nós imaginamos, e eles ordinariamente nos dirigem, é pela conexão, pelo pensamento. Certo?
pela conexão, pelo pensamento. Então, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, ela não era alimária do campo, ela era algo diferente. Isso é bom que fique bem claro para nós. Ela não era a mais astuta de todas as alimárias. Ela era mais astuta que todas as alimárias, certo? Utilizando a onda mental criadora. Vou deixar o som de vocês fechado por enquanto. Quando forem falar, abram. Por causa dos ruídos, tá? Nas salas. É só abrir quando quiserem falar. Então, nós carregamos uma verdadeira mochila para os espíritos. Nós temos uma mochila que, com a nossa carga mental, composta de imagens, formas de pensamento, algumas imagens que nós idealizamos no dia, desaparecem rapidamente, outras permanecem algum tempo, e temos imagens que são tônicas, que carregamos a vida inteira. Então, por isso que o impositivo do estudo, do amai-vos e instruí-vos para nós é muito importante, porque amando nós estamos saneando o campo dos sentimentos, que é a porta de acesso para a conexão com os espíritos, a emoção, o reflexo que emerge, que esboça a emotividade, que plasma a ideia. E o pensamento vai sendo alterado à medida que nós investimos no estudo sistemático, cotidiano, nas leituras. Nós vamos, então, nos dotando de novos recursos gramaticais, digamos assim, palavras, que vão renovando as nossas concepções mentais. E elas vão se fazendo, vão se tornando objeto das nossas meditações no dia a dia e no plano automático. No plano até automático, certo? E à medida que nós vamos, então, conjugando vivência do amor, vivência do bem, com a instrução, nós vamos estabelecendo um campo eletromagnético de sintonização com os espíritos nobres, com os bons espíritos, com os espíritos superiores, que vão tendo uma primazia de atuação junto a nós. Nós vamos criando um campo de repulsão às ondas mentais complexas, características da serpente, que são as ondas rasteiras, materializadas, e vamos estabelecendo um campo de contato pela sintonia e pela afinidade que vai sendo estabelecida pela renovação dos sentimentos com os espíritos nobres e os espíritos bons que nos assistem. De acordo, amigos? Então, a serpente representa, do grupamento dos exilados de Capela, que nós admitimos como verdadeira a informação de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, em que ele analisa e nos traz a informação de que os exilados, os espíritos que vieram em degredo, vieram de um dos orbes da constelação do Cocheiro que orbita a estrela Capela, alfa do Cocheiro, que na verdade é um sistema quádruplo, não é composto. Essa alfa da constelação do Cocheiro, a estrela Capela, na verdade ela é formada, são 4 estrelas emaranhadas orbitalmente,
duas estrelas amarelas do tipo do Sol, mas uma 9 vezes, a outra 12 vezes maior do que o Sol, e duas anãs vermelhas orbitando as duas a uma certa distância, temos um sistema quádruplo e que tem ali a sua família de mundos, e um desses mundos que se encontrava na fase de transição de mundos de expiação e prova para a regeneração, partiram de lá para cá alguns milhões, que aqui foram enxertados, que configuram os anjos, chamados anjos decaídos, foram enxertados aqui no tronco dos autóctones da humanidade, aproximadamente na época do surgimento do Homo sapiens sapiens, cerca de 40 mil anos atrás. Alguns estudiosos apontam 25 mil anos atrás. Nós preferimos a abordagem que trata de como sendo de 40 mil anos atrás, porque nós aprendemos com o próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que por volta de 12 mil anos atrás, aproximadamente, eles migraram da Índia, o grupo dos arianos, os árias, se desprenderam do grupamento hindu e emigrou para a Europa, para as planícies do Irã e depois para a Europa. Tá? Emmanuel trata sobre isso no livro A Caminho da Luz. Por volta aí de 10 a 12 mil anos antes de Cristo. Então, seguramente, esses espíritos chegaram aqui na Terra de 25 mil a 40 mil anos antes da nossa data, para exatamente reciclar as tendências complexas daquela que tinham naquele tempo. Então Adão, Eva e a serpente, que são os três primeiros elementos citados aí no Jardim do Éden. Adão como sendo a razão que desperta, Eva, o sentimento que desperta, ou seja, o sentimento que é identificado pela razão que desperta, porque quando a razão desperta, ela vai identificar componentes internos da intimidade, e a serpente é o grupamento ainda não reencarnado, os espíritos que estavam desencarnados, influenciando o circuito. De tal forma que quando Eva tem o primeiro filho, que nós vamos estudar mais à frente aí, o Caim, que tem o primeiro filho, Caim representa o grupamento serpente reencarnado. Grupamento serpente reencarnado, certo, pessoal? Pergunto se tem dúvidas até aí, se está claro. Então, nós estamos trabalhando com aqueles 4 grupamentos referenciados por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Os hebreus, os arianos, os egípcios e os hindus. Nós já falamos aqui dos 4 rios, lembra? E saía do rio, do Éden, um rio, para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. Já falamos disso. Os hebreus, os arianos, os egípcios e os hindus. Os 4 braços. Um grupamento que veio com um fluxo considerável de alguns milhões, que foram reencarnando entre nós aqui, e com o tempo eles se reuniram ou formaram 4 grandes grupos por afinidade de propósitos. Com o passar do tempo, à medida que esses 4 grandes grupos foram se multiplicando na Terra, se miscigenando,
com os arianos partindo, por exemplo, para os campos europeus, eles foram se desdobrando mais. Aí nós fomos tendo o surgimento dos caldeus, dos gregos, dos romanos, dos persas, certo? Para nós ficarmos aí só em alguns grupamentos. Digamos, o fluxo é a síntese. Uma síntese, um fluxo que reencarna na Terra e depois vai se abrindo na análise. É como se fosse uma semente que chega e vai se desenvolvendo, vai criando raiz, a árvore vai crescendo, ou seja, síntese, análise, fechamento, abertura. Ok? Nesse sentido. E, obviamente, que vai havendo a miscigenação com os que estavam aqui na Terra. Vai havendo. Então, nós podemos dizer, grosso modo, que nessa miscigenação, aí nesse período, aí, dessa época, de 6.000 até o tempo de Cristo, didaticamente, vamos delimitar só esse período aí, os exilados de Capela, eles se tornaram as lideranças do grupamento. Então foram os faraós, os sacerdotes, os xamãs, os generais, os que assumiram o controle do grupamento. De acordo, amigos? Os que tinham grande capacidade de liderança. Traziam essa força do seu mundo de origem. Eram os mais complicados. Os profetas foram os profetas, os reis de todos esses povos aí do passado. Os mais complicados se tornaram as lideranças, porque tinham mais soma de conhecimento armazenada no subconsciente. Então, eles foram chamados. A vinda deles para a Terra representa a oportunidade de reciclagem de sentimentos, ao mesmo tempo em que eles vão distribuir para os grupamentos humanos que aqui estavam por meio do contato social o que eles tinham amealhado como a soma dos conhecimentos presentes no subconsciente. Então, a presença deles aqui, como vai dizer Paulo, né, que isso, Epístola aos Romanos, a partir do capítulo 11, a partir do versículo 11, que a chegada deles é riqueza para a terra. Representou a riqueza para a terra. A partir da chegada deles, a terra avançou mais depressa no progresso intelecto-moral. Então, aqui nós estamos trabalhando com Adão, Eva, a serpente, que é o grupo desencarnado, influenciando espiritualmente os dois grupos reencarnados. Adão, um grupo, a serpente, a Eva, outro. Ô, Júlio. Fala, meu caro. Esses irmãos que assumiram as posições de comando, como você falou, eles eram os que vieram de Capela, eram os mais complicados, né? Os mais complicados. Eles se viram, então, como um meio de fazer bastante escândalo, né? Para os outros cumprirem as expiações e provas que estavam previstas para eles, né? O escândalo para aqueles que estavam em expiação, para os próprios exilados. Uhum. E prova para os autóctones, né? Por isso é que o mundo era de prova. Uhum. Com a chegada dos exilados se tornou provas e expiações. Expiação para quem veio de um mundo mais avançado e prova para aqueles que aqui estavam, para acelerar o desenvolvimento. Isso nós aprendemos estudando a questão 779 do Livro dos Espíritos, a Gênese, capítulo 1, item 5, os mais adiantados mergulham nas comunidades menos adiantadas por meio da reencarnação, pelo contato social,
promover o avanço dos que precisam avançar, que já têm maturidade para avançar. Uhum. Isso é estudado por Allan Kardec na Gênesis, no capítulo 1, no item 5, e pelos espíritos, de forma sintética, na questão 779 do Livro dos Espíritos. Certo? Ok. Então, nós vamos notar que, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aí nós temos um aspecto interessante aí também, ó, que o Senhor Deus tinha feito. Nós já aprendemos, por exemplo, desde o capítulo 1, 26, que diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a semelhança. 26. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. No 27, do capítulo 1. E criou Deus o homem à sua imagem. Olha que interessante. O primeiro versículo é façamos o homem, porque quem faz não é Deus. Quem faz são os filhos. Nós aprendemos com os espíritos que Deus não exerce ação direta na matéria. Questão 536b. E na Revista Espírita, o espírito Erasto vai dizer que Deus é a imobilidade absoluta. Ele não atua na matéria. Não atua, ele cria. O fluido cósmico, os princípios inteligentes, certo? Que trazem embutida a lei. Toda a lei está embutida no princípio inteligente, que é uma semente que vai se desenvolvendo como uma árvore ao longo do tempo, desvelando os componentes já embutidos, incrustados. Certo, amigos? Um processo de evolução que ainda nós não compreendemos bem, mas que vem sendo aí desvelado gradativamente à medida que a doutrina vai trazendo revelações por meio de médiuns idôneos, cujas informações vão sendo referendadas pelo ensino universal generalizado. Então, no presente momento, nós temos uma grande carência de médiuns idôneos, extremamente confiáveis no plano intelecto-moral. E nós temos encontrado informações bem complexas, contraditórias, sendo disseminadas no meio espírita, porque não existe um trabalho de controle do ensino universal generalizado dos espíritos. Kardec executou esse trabalho, coletando informações de diversos médiuns e buscando a concordância generalizada. Mas hoje, infelizmente, o que tem acontecido é que os médiuns psicografam, têm editado os seus livros e não existe um crivo, um controle baseado nos fundamentos da codificação, com base na razão e no discernimento, feito por um colegiado, para que então se edite as obras de cunho e para que elas possam ter efetivamente o título de espíritas. Efetivamente. Elas vão ser obras espíritas, não tem a menor dúvida, mas elas são lançadas aí na sociedade e causam grande confusão por causa das ideias fantasiosas de um lado, das contradições de outro, da falta de coerência
e concordância com a codificação, isso é disseminado no meio espírita, infelizmente. Então, nós passamos agora por um momento de uma carência no nosso movimento desse trabalho de uma análise criteriosa, porque no livro dos médiuns nós aprendemos com Erasto que é preferível rejeitarmos 10 verdades do que admitirmos uma mentira. Mas o próprio movimento espírita, desde quando ele aportou aqui, e nas suas origens, lá nos primórdios, já foi agregado ao espiritismo uma ideia complexa que não era adotada, não era não fazia parte do conjunto doutrinário, que foram os 4 evangelhos de João Batista Rusteng. Só hoje é que isso vem sendo aí foi retirado dos estatutos da federativa e tudo, mas a obra ainda é adotada por muita gente e ainda existe confusão. Os ensinos, vejam bem, embora nós estejamos falando aqui de obras que têm sido editadas e que não passaram pelo crivo da razão e do bom senso, mesmo essas obras de cunho mais complexo, nenhuma delas endossa a ideia de corpo fluídico de Jesus. Então, existe um entendimento tácito de que é uma ideia realmente equivocada e errônea. Isso é tranquilo para nós, certo? Agora, ainda existe aí alguns elementos do movimento espírita que defendem. Mas, na nossa opinião, eles fazem um desserviço ao movimento espírita por ainda continuarem disseminando, como sendo uma ideia genuinamente espírita, algo que não é. Porque a própria obra, os 4 evangelhos, tem uma introdução que é uma crítica feita pelo autor Allan Kardec, que foi retirada e não foi editada aqui no Brasil. O que já aponta aí uma complicação. Por que não se conservou a introdução? Por que ela foi retirada? Porque ela faz uma crítica a Allan Kardec. Introdução dos 4 evangelhos no original em francês. Certo, amigos? Então, a serpente é essa onda mental complexa que permeia o plano da sociedade e que vai insuflando ideias aqui, acolá, em todos os sistemas filosóficos. E o nosso trabalho é joeirar o terreno, minerar o terreno, separar o ouro da pirita. Você sabe o que é a pirita, não sabe? O ouro de tolo. Então, nós precisamos separar aquilo que tem um brilho lusco-fusco, mas ilusório para enganar, do que é efetivamente a preciosidade a ser guardada no cofre, no plano mental. Então, ficou clara a ideia? Então, esses elementos que vieram para a Terra, eles vieram porque, no seu plano de origem, no seu mundo de origem, eles não queriam colocar o intelecto a serviço do amor. Eles colocavam os interesses pessoais conduzindo o intelecto. As paixões, então, conduziam o intelecto. O lema não era amai-vos e instruí-vos, era instruí-vos e cultivai o egoísmo. Mais ou menos assim. Diga lá, meu amigo. Quanto o que você falou dessa introdução desses evangelhos, eu acho que tirar essa introdução era para impedir que eles não fossem aceitos. Exatamente, Né? exatamente. Era falsificando
Uma aula para poder o povo engula ela a si mesmo. Uma ação proposital, infelizmente. Do mesmo jeito que fizeram com a Gênesis lá, né? Para enganar. Qual que é o propósito? É. Para enganar. Porque Exatamente. a obra, se ela tem algumas coisas interessantes, ela tem ideias esdrúxulas. O corpo fluídico de Jesus, Jesus foi um agênere, a gravidez de Maria foi aparente, ele simulava estar mamando e vai por aí afora. Fora outras coisas que, do plano da evolução, que não estão de acordo com o ensino generalizado universal dos espíritos, que ficou conhecido como codificação espírita. Eu acho que eles não entenderam bem quem era Jesus, não era possível. Jesus não ia precisar fingir que estava mamando, não. Ele, com a capacidade que ele tem de lidar com a matéria, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Mas a obra é uma obra de cunho mistificador, é para confundir e dividir. Uhum. Confundir e dividir. O objetivo é esse. Certo? Confundir. Semear a confusão no movimento espírita. E a semear a confusão foi semeada. De fato. Então, continuando. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, voltando aqui para fechar o ponto do Deus tinha feito. Quem faz são os filhos, mas sob a diretriz divina, de modo que, quando a obra está pronta, é Deus que fez. Por meio dos filhos, os co-criadores. Porque o plano é divino. O ordenamento, a diretriz é toda divina. Então, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: então, meus amigos, a onda mental dos espíritos que querem nos influenciar, ela tange o plano dos sentimentos, ela não dialoga com a razão. Que a razão está informada que é equivocada. Ela não dialoga com a razão. Os espíritos buscam nos influenciar pelo plano da emoção, dos desejos, dos sentimentos. Certo? É isso, porque se a razão tiver alerta, ela não vai aceitar essa conversa, né? Para a razão estar alerta, é preciso de haver instrução, formação da mentalidade. Por quê? Porque o mecanismo se dá pela imersão dos reflexos. Emmanuel nos traz a equação no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1. Como que se dá o processo de imersão das fontes profundas dos nossos pensamentos? O processo é o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, Emmanuel compara a mente ao espelho. O espelho capta e reflete. Fração de segundo. Então, na prática, o que nós estamos dizendo? Nós estamos aí trafegando pela via pública. Vemos um quadro, esse quadro imediatamente entra na nossa ótica interior e um reflexo emerge daquela visão. Fração de segundo. O mecanismo é esse, meus amigos. Qualquer um de nós trabalha dessa forma. Certo? Então, o elemento está trafegando na rua, aí ele vê um pedinte. Aquela imagem entra na mente dele, sai um reflexo, uma emoção. A emoção plasma a ideia. Porque Emmanuel vai dizer assim: o reflexo esboça a emotividade. Então, quando o reflexo entra, que é a visão do quadro, tá, meus amigos? Eu estou falando aqui em visão, mas esse movimento ele é o mesmo para os 5 sentidos. Tato, quando você percebe pelo tato alguma coisa, emerge um reflexo. Certo? Audição,
visão, tato, olfato, paladar, mesma coisa. Emerge o reflexo. O reflexo esboça a emotividade. Então, o que acontece? Você vê o quadro, vê o mendigo, o pedinte. O quadro entra na sua tela mental. Aí vê o reflexo que esboça a emotividade. Qual que é a emotividade? Coisa, que elemento ocioso da vagabundagem. Certo? Com base numa emoção, porque aí tem uma emoção anterior. Indignação, irritação, raiva, ódio. No caso das emoções primárias. Certo? Então, raiva, ódio, indignação, revolta, vão plasmar ideias complexas. A emotividade. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia. Então, qual que é a fonte da ideia? A fonte da ideia é o sentimento, meus amigos. Lembram-se que eu repito sempre aqui aquele ponto do Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec traz aquele apontamento no capítulo 87. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. E podemos raciocinar ao contrário. Todo pensamento bom resulta de uma perfeição da alma ou de uma qualidade nova. Então, quando os espíritos definem para nós, espírito de verdade, espíritas amáveis, instruí-los, o que ele está dizendo para nós? Nós precisamos ter atenção com a emoção. Então, aí, quando essa emoção emerge, você falou aí, Didi, quando a emoção emerge, você viu o quadro, viu o mendigo, aí emergiu irritação, impaciência, indignação, inconformação, raiva. É a tônica da grande maioria de nós. Aí entra a vigilância. Por quê? Porque a ideia vai surgir de imediato. A ideia vai surgir de imediato. Por que esse elemento não vai arrumar um trabalho? Ah, todo mundo só quer trabalho, ninguém quer serviço. Certo? A ideia. Aí entra o papel da vigilância, se você estiver instruído. Aí você vai, não, esse pensamento não é um pensamento cristão, não é um pensamento digno de um espírita, eu preciso ter piedade, compaixão, misericórdia, levar em conta as dificuldades sociais, certo? Por quê? À medida que eu for repetindo esse processo no dia a dia, repetindo, eu vou mudando o sentimento. Então, ao invés de... Vai chegar um momento lá na frente que, ao invés de, perante o mendigo, emergir raiva ou impaciência ou nervosismo, vai emergir automaticamente piedade, compaixão, misericórdia, empatia. Certo? Que vão propor pensamentos. O que eu posso fazer para ajudar? Vou cumprimentar, eu não tenho aqui nenhum recurso, vou cumprimentar, vou dar um sorriso, vou olhar para ele, vou ser amistoso. Vocês perceberam? Então, a fonte é o sentimento. Então, quando Jesus define assim, espírita, olhai, lá no Evangelho de Marcos 13:33. Olha o que Jesus está dizendo. Olhai, vigiai e orai. Não está na sequência do Emmanuel? Olhai, vai entrar o reflexo. O reflexo esboça a emotividade. Aí entra o quê? A emotividade plasma a ideia. Aí entra o quê? Vigilância. Com relação à ideia. Porque o reflexo, meus amigos, a emoção, ela é irrefreável. Essa emoção que emerge, ela é fruto da evolução nos anos anteriores.
é a reação ao meio, a resposta ao meio. Resposta ao meio. É fruto da repetição milenar, sistemática nas reencarnações, no reino, desde o reino vegetal, pelo reino animal. Estruturação do instinto, que é a lei natural. A lei natural, na intimidade, que é embrião do sentimento. Embrião do sentimento, porque quando emergir a emoção primária, que é a emoção com a qual o princípio inteligente reagia ao meio e os homens primitivos, essa emoção primária que emerge é a Eva que desperta para que a razão a identifique. Ficou claro? É a adjutora, meus amigos. É a adjutora. Então, se emergiu a raiva, preciso trabalhar isso. Eu não devo sentir raiva. Eu posso sentir raiva? Posso, mas eu não devo, porque se eu cultivar a raiva, as ideias continuarão emergindo de forma complexa. A fonte. Pergunto se esse mecanismo foi bem compreendido, porque ele é de suma importância para nós. Nós estudamos aqui antes a Eva adjutora. Então, o sentimento que emerge, ele nos dá o nosso diagnóstico. Diagnóstico do estado moral, do estágio de avanço real. Aí nós temos a escala espírita para ajudar. Tais sentimentos são condizentes com o grupo dos espíritos inferiores. Então, eu preciso mudar, porque o espírito é reconhecido por domar as inclinações más. Tais outros sentimentos já são do nível dos bons espíritos e caminhando para os superiores. Então, a escala espírita, ferramenta didática para nós nos situarmos, meus amigos. Situarmos, viu? Então, quando a Eva emerge, pelo reflexo, é o momento do crescimento moral. O momento do crescimento moral. Então, nós somos convidados, Jesus, olhai, vigiai e orai. Olhai, vai despertar o reflexo. Aí entra a vigilância. Por quê? Vai emergir um pensamento. Esse pensamento que emerge, de acordo com a doutrina espírita, é bom, é útil, é adequado? Adotando aqui o crivo de Sócrates. Segundo, porque quem não tem o padrão espírita, ou não tem um padrão nobre, ele vai, meus amigos, sendo levado pelos reflexos na lei natural da evolução que vai propondo os impactos despertadores. Não sei se vocês estão entendendo. Ele vai evoluindo no ramerrão natural. Emerge o impacto, emerge o reflexo de agredir. Ele vai e agride, mas o outro é mais forte, tem uma arma, dá um tiro nele, desencarna. Vai para o mundo espiritual, fica lá naquela situação sem entender o que está acontecendo. Aí, esses espíritos, os complicados, né? Aí, os complicados vão ficar aí no plano das obsessões e vão reencarnar na obsessão, vão influenciar as irmãs então engravidam, quem é que reencarna? Quem é o primeiro da fila a reencarnar, no caso de uma obsessão? É quem já está no circuito. Então, aqui, a serpente está influenciando a Eva. A Eva traz a razão para a complicação, certo? O grupamento. Aí, no plano da reencarnação, o Adão, representando aí vários, é um grupamento. Eva, várias. Aí, então, a serpente, que são os espíritos influenciando, os dois casos têm um filho. Quem é que reencarna? Quem reencarna, meu amigo Didi?
O reencarna é complicado, né? É quem está no circuito imantado. É. É o primeiro da fila. É o que tá que tem maior atração, né? Primeiro da fila. Cai na própria armadilha. É. Cai na própria armadilha. Reencarna. Certo? E volta para resolver o problema que não resolveu na encarnação Para anterior. Né? reciclar. Aí depois vem o superior, um pouco superior, que é o Abel. Vai trazer, nós vamos estudar isso mais à frente, que vai trazer novos sentimentos um pouco mais melhorados, mas aí o que o Caim faz? Elimina. Gente, isso dá uma beleza extraordinária. Estão falando do quê? Casa mental. A razão. Adão é a razão, iluminada pelo Espiritismo. Eva é o sentimento, que vai gestar o filho. Qual que é o filho? Então, a razão adotou fora da caridade não há salvação. Então, eu preciso gerar essa ideia no mundo. Então, para praticar a caridade fora da caridade não há salvação, eu preciso de agasalhar a ideia. Os meus sentimentos têm que concordar, certo? Com a ideia. E é por isso que os Espíritos vão dizer lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vejam bem, que o dever é contrário aos impulsos, que o dever é difícil de ser praticado porque ele é contrário aos impulsos do coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o elemento entra para a doutrina espírita. A razão adotou fora da caridade da salvação. Mas os sentimentos são todos egoísticos, então ele não consegue praticar a caridade porque, primeiro é eu, minha família e tal. Vocês estão entendendo? Ele rechaçou o Caim interior, rechaçou o filho do homem, que é Jesus. Rechaçou, matou. Deixou para a próxima. Perdeu a oportunidade. Ficou claro? Nós estamos, quando trabalhamos aqui, Adão, Eva, Caim e Abel, estamos trabalhando a nossa casa mental, meus amigos. Gênesis trabalha a casa mental. Trabalha para a elaboração do mundo mental iluminado. Porque qual que é o primeiro mandamento? Lá de Gênesis 1, 3. Primeiro mandamento. E disse Deus, haja luz. Haja luz no plano da razão, que a razão se ilumine, identifique os padrões, para, então, haver luz, que é a prática, a vivência. Então, quando adotamos a ideia, o plano da instrução, e praticamos o plano da ação, da experiência, então, haja luz, aí vai haver luz, houve luz. Então, nós estamos trabalhando, estudando esse processo. Desde os primórdios, a ideia que entra, porque a ideia que entra vai gerando, meus amigos, mundos no plano mental. A Gênesis, então, no fundo ela mostra o processo da gente entrar em evolução. Né? Evolução moral. Tomar as Exatamente. rédeas da evolução. Muito Pelo legal. combate sistemático às inclinações más que já identificamos, a Eva que nós já identificamos, nomeamos, transformando esses impulsos em sentimentos novos. Então, nós vamos terminar com a pergunta, porque aqui é uma pergunta. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? E na semana que vem nós vamos estudar para saber se foi isso mesmo que Deus disse. Se está de acordo com o que Deus disse. Certo? Já estudamos. Jesus nos ilumine, nos abençoe e que nós possamos estar aqui reunidos na próxima quarta-feira.